Vamos cuidar da nossa riqueza. Qual é a nossa riqueza? É a saúde. E esse mês é celebrado, né, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e de Pescoço. Essa campanha tem uma cor, é verde. É a campanha Julho Verde, que tem como objetivo o diagnóstico precoce. É um tema muito importante, pouco abordado na mídia, mas que a gente traz aqui para o quadro Só Saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que a cada ano sejam diagnosticados 649 mil novos casos de câncer, sendo de cabeça e de pescoço, né? E segundo o mais recorrente, homens, né, que representa 8,9%, e o quarto com mais incidência em mulheres, 6,3%, com exceção aí do câncer de pele, que é não melanoma. Então a gente trouxe aqui para falar sobre esse assunto a médica Lívia Monteiro, que é cirurgiã de cabeça e de pescoço. Doutora Lívia, seja bem-vinda aqui ao programa. A gente está nessa campanha de Julho Verde e a gente queria muito trazer esse tema aqui, porque às vezes é o diagnóstico precoce que faz toda a diferença, não é? Bom dia. Bom dia, Fernandinha. Exatamente, é o diagnóstico precoce que vai fazer com que a gente consiga curar esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E a gente fala de números e são números importantes, são números alarmantes, né? Por isso que está crescendo mesmo essa consciência e a importância da gente tratar, porque quando é outubro a gente fala muito do câncer de mama, o novembro é a questão da câncer de próstata, mas que me parece que julho precisa dar esse reforço nessa campanha, né, doutora? Com certeza, perfeito. Hoje em dia a gente tem 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço só esse ano. Desses 10 mil de taxa de mortalidade. Então, assim, apesar de ser uma especialidade, uma doença pouco conhecida pela população comum, é importante fazer essa campanha para que todos tenham esse conhecimento. Vamos começar explicando o que é considerado câncer de cabeça e pescoço. Principalmente quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente pensa em câncer de língua, câncer de cavidade oral, de laringe, de orofaringe, que é o de garganta, de pregas vocais e tireoide. E também o câncer de pele, não podemos esquecer. Ainda mais na nossa região, que tem muito sol e o pessoal não costuma tomar cuidado com a exposição solar. Seios da face também são considerados? Seios da face também. Gente, olha, você não imagina, não é, que é considerado, engloba nisso aí. Quais são os principais fatores de risco, doutora? Tabagismo e alcoolismo. E hoje em dia, cada vez mais pacientes jovens estão apresentando câncer de cabeça e pescoço por causa do papilomavírus humano, que é o HPV. Então, os jovens que têm relação sexual oral sem o uso de preservativo, eles estão expostos ao HPV e expostos a ter um câncer de cabeça e pescoço. Como é a evolução da doença? É lento? Normalmente é uma doença de evolução lenta, só que à medida que ela vai crescendo, ela vai evoluindo mais rapidamente. A gente fala de predisposição genética nesse caso também ou não? Também, tem pacientes que têm a predisposição genética associado ao fator de risco, mas tem que ter o fator de risco associado. E o tabagismo e o alcoolismo juntos, eles aumentam 10 vezes mais a chance de desenvolver o câncer. Olha que dado importante que a doutora está trazendo aqui. A gente está falando de consumo de cigarro e consumo de álcool, né? Que é uma grande parcela da população que faz essa associação, mas que fica achando muitas vezes, não, mas eu não sou um alcoolista, eu não sou aquela pessoa, né, mas não precisa ter esse excesso para estar exposto ao risco, né, doutora? Está associado mais ao excesso, mas só o fato de você ter contato com esse tipo de droga já, sim, tem o risco de desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. Como é o tratamento? Normalmente o tratamento envolve cirurgia. Quanto mais precoce, melhor, menores os riscos e menores as sequelas da cirurgia. E associado à radioterapia e à quimioterapia. Então pode fazer um tratamento com a cirurgia, mas a radio e a quimioterapia, ou só com a radioquimioterapia isolada também. A senhora citou aí alguns tipos, né? Mas qual é o mais comum quando a gente fala assim em câncer de cabeça e pescoço? O mais prevalente nos homens, o câncer de cavidade oral. E nas mulheres, o de tireoide. De tireoide, que aí a gente até dizem assim que é o menos agressivo, né? Que é o mais... Sim. Normalmente o câncer de tireoide é o que a gente consegue tratar melhor. Ele tem uma taxa de... Na verdade, a maioria é benigno, né? E dentro dos malignos ele desenvolve de uma forma muito boa. Raramente ele evolui com mau prognóstico. Quando a gente fala de consumo de álcool, me parece, eu vi até uma pesquisa que falava que mesmo depois do diagnóstico, mais de 60% das pessoas ainda continuavam fumando. Então a gente sabe que tem uma questão vício envolvido aí, que é muito mais difícil de cuidar, né, doutora? Isso. Continua. Eles sabem que ele tem câncer, que o câncer foi causado
pelo tabagismo, pelo alcoolismo, mas é um vício. E às vezes é muito difícil para aquele paciente largar aquele vício. Então ele precisa do apoio da família, do apoio da área da saúde, principalmente das unidades básicas de saúde que estão mais próximas daquele paciente, para ele conseguir largar o vício e assim melhorar o prognóstico dele. Quais são esses principais sintomas, aqueles de alerta, já que a gente está dizendo justamente que Julho Verde é a prevenção que a gente quer, né? Feridas na boca que não cicatrizam, 15 dias, 30 dias que você está com aquela ferida na boca, seja ela esbranquiçada ou vermelha, e você já fez todo tipo de tratamento e ela não melhora. Caroço no pescoço, principalmente, aquele caroço que ele tá ali, que ele vai crescendo, às vezes ele é endurecido. Lesões de pele mesmo por conta da própria exposição solar. Tô com uma lesãozinha aqui na pele, uma feridinha, cocei, e essa feridinha tem 2 semanas, 3 semanas que não está cicatrizando, é importante você começar a investigar. É verdade que até rouquidão persistente, mudança na voz, pode ser um sinal de alerta? Também. Se você tem um câncer, por exemplo, das pregas vocais, você vai ter uma mudança na voz persistente. E aí você começa um tratamento e não melhora, uma rouquidão persistente. E aí é importante que você investigue para ver se realmente não tem nada lá nas pregas vocais, na garganta, que está causando isso. Ou então, por exemplo, dor a se alimentar, dificuldade para se alimentar. Isso também pode ser um sinal, um fator que pode estar chamando a atenção para você começar uma investigação melhor. Agora, é importante a gente lembrar, ela falou aí das questões de umas feridinhas, de umas lesões na boca, mas aí para você não ver uma afta e já ficar aterrorizada, porque também tem isso, né? Como a gente faz essa diferença? A afta, normalmente, você vai fazer o tratamento para afta e vai melhorar. Entendi. Às vezes passa aquela pomadinha que é bem conhecida, né? Isso. Na época da minha mãe é pedra una, essas coisas mais de antigamente, mas geralmente com a pomadinha uns 2, 3 dias já resolvido. Já resolve. Agora, se você trata e aquela lesão não melhora, aí é que você começa a se preocupar e procurar investigar melhor. Olha, a gente vai continuar falando sobre isso aqui no programa, não vai, Ale? E aí você aí de casa, manda tua dúvida pra gente no 991050400, porque a gente quer mesmo esclarecer. Aí a gente vai daqui a pouquinho falar sobre como prevenir isso tudo. A gente já sabe que 2 fatores de riscos consideráveis podem ser evitados, né? A questão do álcool e a questão do tabagismo. Mas além disso, o que é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de câncer, né? Que a gente já entendeu aqui que são vários. Então, nesse mês é importante a gente falar sobre esse diagnóstico precoce, é hora de a gente se cuidar, né? Porque a gente sabe que os números são bem significativos e que às vezes a gente não dá a devida importância para essa coisa, precisando que julho também se torne, né, tão massivamente importante como é outubro, como é novembro. Então é hora da gente fazer esse alerta também aqui no programa. A gente continua daqui a pouquinho, tá certo, doutora? Tá. Até já, toma uma aguinha aí, organiza um pouquinho o café e a gente volta daqui a pouquinho. Hoje a gente está recebendo aqui a médica Lívia Monteiro, ela é cirurgiã, e a gente está falando sobre essa campanha Julho Verde no combate ao câncer de cabeça e pescoço. Você é de casa, 3216... Não, 3216 não, você vai falar pelo zap 991050400 para você mandar dúvida. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma das situações, né, que é o câncer de tireoide. A gente sabe que o câncer de tireoide está na região da cabeça e do pescoço, engloba isso tudo, e às vezes a gente fica achando que não, é só o pescoço, mas a gente sabe que está todo mundo nessa mesma região. Doutora, as questões hereditárias, elas são consideradas também quando a gente fala de câncer de tireoide? Também. Normalmente no questionário, quando a gente começa a fazer o diagnóstico do paciente, a gente sempre pergunta se tem alguma doença de tireoide na família, porque sim, está associado com o câncer de tireoide. Tem idade prevalente? Tem. Normalmente a gente começa a se preocupar a partir dos 45 anos de idade. É mais frequente em mulheres, como eu já até havia falado antes, do que em homens. E com o aumento da faixa etária ou com pacientes muito jovens, piora o prognóstico, na verdade. Então aumenta o risco de a gente não conseguir tratar tão bem como normalmente a gente trata. Nas mulheres mais jovens? Mais jovens ou com idade mais avançada. Que interessante. Para quem está assistindo o programa hoje, que tem mãe com alguma disfunção, que é tireoide, a gente já aprendeu outro momento aqui no Mulher Demais, que todo mundo tem a tireoide. Tem. Todo mundo tem a glândula, né, doutora? Mas a gente também já aprendeu juntas, eu e você aí de casa também, que existem as disfunções. Estou falando alguma doidice aqui, não, doutora? Não, tá tudo certo, tá perfeito. As disfunções de hiper ou de hipo
e é aí que a gente tem que começar a investigar e acompanhar certinho, é isso? Isso também, e principalmente com o surgimento de nódulo na glândula da tireoide. Não é porque tem um nódulo que aquele nódulo é um câncer. Na verdade, 95% deles são benignos. Mas você tem que investigar porque pode ser que esteja dentro daqueles 5% maligno. Que é uma outra coisa das pessoas entenderem que nem todo câncer é maligno. Na verdade, todo câncer é maligno, mas não todo tumor. Na verdade, um tumor ele pode ser benigno ou pode ser maligno, mas câncer é sempre maligno. Então é isso, né? O câncer é o tumor. O tumor, nem todo tumor que está lá instalado é maligno. Exatamente. É isso que a gente quer dizer. A Bernadette Mangabeira 8 traz uma dúvida aqui pra gente, doutora Lívia. Ela tem nódulos na tireoide já faz alguns anos. Ela gostaria de saber se pode evoluir para câncer. Ela já fez 4 biópsias e deu benigno para todos, só que ela fica preocupada. É importante que ela faça sempre esse acompanhamento, ou com o endócrino, que ela provavelmente já deve fazer, ou com o cirurgião de cabeça e pescoço, para todo ano ela ver como que está esse nódulo. Se ele não mudar de característica, se ele não aumentar de tamanho, ela não tem o que se preocupar, mas ela precisa ficar investigando. Na verdade, vai ficar em acompanhamento desse nódulo. Outra dúvida aqui com relação a calos na língua. Eu não sabia nem que quando a gente fala calos em prega vocal, mas na língua é possível, doutora? Na verdade, eles chamam de calo, mas a gente chamaria de granuloma. Pode ser relacionado ao trauma, às vezes o paciente está com uma prótese dentária mal alocada e aí ele começa a fazer isso. Pode ser morder a língua à noite, às vezes o paciente tem bruxismo, aqueles pacientes que dormem muito tensos e acabam mordendo a língua e aí faz aquele trauma na língua. Por isso chama de calo. Mas acontece sim. Como é a aparência? É exatamente como que fosse um calo. É uma área mais durinha, um nódulo mesmo, uma bolinha na língua. Entendi. Não é necessariamente uma coisa volumosa, pode ser pequenininho. Pode ser pequeno. Tipo lembrando uma verruguinha, assim, uma coisa desse sentido? Isso, exatamente, pode sim. E aí é preocupante também? A princípio, não. Mas o ideal é que ele não fique fazendo aquele trauma de repetição ali. Porque isso também pode ser um fator desencadeante de um câncer muito mais pra frente. A gente está buscando aqui nesse quadro hoje falar de prevenção, diagnóstico precoce. A gente já deu algum assim, mas é possível prevenir? Sim, é possível prevenir. Primeiro, tirando os fatores de risco, que é o cigarro, o álcool, usar preservativo nas relações sexuais orais e, obviamente, manter bons hábitos de vida. Uma dieta balanceada, exercícios físicos e também não esquecendo de evitar a exposição solar. E usar pele, né? Isso, e usar o protetor solar de forma adequada, que nem todo mundo faz. Então, assim, você colocar o protetor solar sempre meia hora antes de sair de casa e você se mantendo em exposição solar, repetir aquela passagem a cada 2 horas. Entendi. Independente se entrou na água ou não. Porque tem gente que diz, mas eu não entrei na piscina, não entrei no mar e aí não repõe. Tá errado, né? Tá errado. Tem que repor a cada 2 horas. A cada 2 horas. A Janaína do 13 de maio, doutora Lisa, traz uma dúvida pra gente. Ela diz que tem uma glândula que incomoda muito ao mover o pescoço, né? Pros lados. E aí, às vezes até dói pra ela engolir a saliva. E ela diz que é próxima de orelha direita. Ela diz, deve procurar um médico? É importante. Sempre que tem algum caroço no pescoço, alguma coisa incomodando, dor, dificuldade para engolir, é importante ela procurar. Pode ser que não seja nada alarmante, mas ela não vai saber dizer se é ou não. Então é importante procurar o médico para ele dar uma primeira avaliada para saber se é importante prosseguir essa investigação ou não. Para depois você não ficar achando aí, né, que às vezes se preocupa e não é nada sério, e às vezes não se preocupa e é. Então Exatamente. Nada melhor do que procurar um médico para resolver, né, doutora? Se preocupou, procura alguém para saber o que é. Pode não ser nada sério, mas já procurou alguém e já sabe que não é nada sério. Exatamente. A Joviana do Poço, lá em Cabedelo, ela disse que tem 18 nódulos na garganta, mas a médica não pediu muitos exames, ela tá meio confusa, não tem remédio que diminua, pode evoluir para câncer mais à frente? Então, é importante realmente que o médico veja para saber direitinho o que é esse nódulo na garganta, se ela está incomodada, ela precisa investigar melhor. Não gostou do médico, às vezes procura uma segunda opinião. É importante que o paciente saiba que ele tem direito a isso. Eu procurei um médico, não era exatamente o que eu estava esperando. Procura um outro, procura sempre uma segunda opinião. Às vezes vai conseguir investigar melhor isso daí. Ô, doutora Lívia, para quem está assistindo o programa que faz uso do SUS, a porta de entrada é sempre a unidade só da família? A princípio, sim. A gente tem 2 portas de entrada. A unidade de saúde da família, que é normalmente para
consulta letiva, que é aquela que a gente chama de marcada, que não é de urgência. E tem a porta da urgência, que seria a UPA, os hospitais de urgência e emergência. Então, nesse caso que a gente está falando aqui, a princípio não é nada de urgência e emergência, teria uma coisa letiva. Então, a porta de entrada é pela unidade básica de saúde. Que aí vai ter a queixa, aquele atendimento e vai fazer o encaminhamento para poder fazer os exames e etc. E eu desconstruo muito essa ideia aqui no programa, viu, doutora Olivia? Mas demora demais, eu não vou não, porque é uma demora. Gente, demora, mas uma hora vai acontecer. Se você não for, não vai acontecer nunca, né? Então as pessoas têm isso e muitas vezes não vai buscar, porque dizem, vai demorar 6 meses. Poxa, uma hora vai acontecer, esses meses, 6 meses, uma hora vai chegar, não é, doutora Olivia? Perfeito, Fernandinha. Tem que ir, tem que procurar, não é simplesmente chegar e dizer, demora demais. Às vezes nem demora tanto. É verdade. E olha, não está muito diferente na rede privada não, viu? Na rede privada o negócio também está bem complicado. Então desconstrua essa história de que vai demorar muito e pode ser que realmente demore, mas vai acontecer em determinado momento. Difícil é se você não vai, a coisa evolui e como a gente está buscando aqui conscientizar vocês, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de um prognóstico melhor, né, doutora Lívia? A Daniele, para encerrar nossas dúvidas de Mangabeira, disse que fez uma retirada de um cisto na corda vocal. Na verdade, mudou o nome, é prega vocal ou é corda vocal? Os dois estão certos? Como é que ficou essa nomenclatura? Cientificamente, prega vocal. Mas todo mundo conhece como corda vocal e a gente não tem problema com isso. Vai levar um tempo para mudar isso, né? E aí ela diz que continuou rouca. A voz trava, já fez vários vídeos, dizem que tá tudo normal, mas ela não entende a rouquidão. Então, uma vez que ela mexeu na prega vocal, aquela prega vocal já não é mais igual que era antes. Então, às vezes, o próprio processo de cicatrização deixa uma deformidade e aquilo ali faz com que ela fique rouca. O ideal para ela voltar a ter a voz que ela tinha antes é procurar um fonoaudiólogo, então pedir um encaminhamento para um fonoaudiólogo que vai começar a fazer treinamento de voz para ela poder ter uma voz mais próxima do que ela tinha antes. Sabe quem enfrentou isso, gente? Uma famosa, a Juliana Paz. A Juliana Paz teve um problema nas pregas vocais e até hoje a voz dela não voltou para o que era antes, não é? Então ela continua em tratamento, a gente também não pode dizer que vai voltar, né, doutora Lívia? Acontece que muitas vezes não volta 100% ao que era lá, porque realmente aconteceu uma deformidade ali, né? Isso, então exatamente. É importante buscar esse tratamento certinho e acreditar de que você está buscando o melhor para si, né? Não dá pra gente ficar, não, mas tanto faz, é uma besteirinha aqui. Você é médico, é especialista para dizer, não é. Então vai buscar quem entende para poder dar a resposta correta, né? Assim, doutora? Muito bem, isso mesmo, Fernanda. Obrigada por ter vindo esclarecer tudo isso aqui com a gente. Conte conosco dessa intenção de divulgar esse Julho Verde e nos ter à disposição sempre que precisa, viu? Muito obrigada pela oportunidade, Fernanda. A alegria é nossa.